começou o nosso curso de matemática básica, essa é a nossa primeira aula. A gente vai começar falando sobre coisas mais elementares, números reais e intervalos. Essas são as referências. E começando aqui pelos conjuntos numéricos, relembrando os conjuntos que vemos lá na escola, temos os números naturais, são aqueles números mais comuns, que são basicamente os números que utilizamos para contar, né? 0, 1, 2, 3, etc. Os números inteiros, que agregam aos números naturais a parte negativa, os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Os números racionais são os números que são escritos como uma razão entre dois números inteiros, A sobre B, onde esse número B, que aparece embaixo, chamado denominador, ele tem que ser diferente de zero. Bom, o conjunto no qual a gente trabalha nesse curso, ele é o conjunto dos números reais. O que é um número real? Existem várias formas de definir números reais, de maneira formal, dependendo do seu objetivo, mas para a gente o número real simplesmente vai ser um número qualquer que pode ser escrito na forma decimal. Decimal. Todos esses números que estão aí, naturais, inteiros e racionais, todos eles podem ser escritos na forma decimal. Os racionais, por exemplo, quando eles estão escritos na forma decimal, eles aparecem em duas situações. Ou você tem um número racional, onde a parte depois da vírgula tem apenas um número finito de termos, como por exemplo este, ou ele é uma chamada dízima periódica, quando a parte depois da vírgula aparece um conjunto de números que se repetem infinitamente, como esse. Quaisquer das duas situações vai representar um número racional. Quando você tomar esses números decimais, na forma decimal, onde depois da vírgula a sequência é infinita, mas não se repete, não é uma dízima, este número será chamado de um número irracional. Esse será um número real que não será racional. Bom, então seguindo aqui, uma outra maneira da gente trabalhar com números reais, às vezes um pouco útil, dependendo da situação, é você representá-lo através da reta. Então, a chamada reta real, você tem uma associação que a gente chama na matemática de uma bijeção entre o conjunto de números reais, os números reais e os pontos de uma reta. Ou seja, para cada ponto você associa um número, para cada número você associa um único ponto. Normalmente a gente faz a seguinte convenção: nós fixamos primeiro o número 0, correspondendo a algum ponto aqui que você escolha da sua reta. Este ponto correspondente ao 0 a gente chama de origem. E à direita desta origem nós colocamos os números positivos e à esquerda os negativos. Com uma certa escala aqui que você escolha, né? Por exemplo, aqui é 1, esse aqui é o número 1 positivo, aqui vai ser o 2, né? Com essa mesma distância, né? A distância do 1 para o 0 é a mesma do que 1 para o 2, né? O número 3 meios, 3 sobre 2, que na forma decimal seria 1,5, ele ficaria aqui exatamente entre 1 e o 2, né? Por exemplo, e aqui do lado esquerdo você coloca os negativos, menos 1, menos 2. Perceba que eu estou colocando só alguns números aqui, mas você tem aqui uma infinidade de números, não daria para a gente colocar todos os números, porque a quantidade é infinita, né? Então, além dos números racionais que podem aparecer aqui, ó, por exemplo, se você vem aqui no menos meio, que estaria ali, você também tem os números irracionais, que já é um pouco mais complexo. Por exemplo, um número muito famoso que a gente vai estudar lá na frente é o número π. Este número π na forma decimal, ele é mais ou menos assim, 3,14, 15, 9, 2, etc. Então, depois do número 3 aqui, ele estaria um pouquinho depois do número 3, seria o correspondente ao número π. E assim por diante. Vamos ver um pouco agora sobre as desigualdades de números reais. Tem dois números reais A e B, você tem uma e somente uma dentre as três possibilidades abaixo. Ou o A vai ser igual a B, a gente simboliza assim, né?
ou o A será menor que B, o símbolo é esse, sendo que A menor que B significa que o número dado pela diferença A menos B é um número negativo. Por exemplo, 2 ele é menor que 5. Por quê? Porque 2 menos 5 vai dar menos 3. Menos 3 é um número negativo. Se o A não for igual a B, nem o A for menor que B, então ele será maior que B. A notação é essa, onde significa A menor que B, que A maior que B, que o A menos B ele é positivo. Então, por exemplo, 6 ele é maior que 4, porque 6 menos 4 dá 2, e 2 é maior que 0. Bom, além desses três símbolos, dessas três possibilidades, que é chamada aí, para quem tiver curiosidade, de princípio da tricotomia, uma das três possibilidades deve ocorrer, uma e somente uma, nós temos também outros símbolos juntando as duas possibilidades daí. Uma possibilidade é de ser o número A menor que o B ou igual ao B, você simboliza desta forma: A menor ou igual a B. Se o A ele pode ser maior do que B ou igual ao B, então você simboliza desta forma: A maior ou igual a B. Bom, continuando e já encerrando essa primeira aula mais rápida, meu vídeo, vamos falar sobre intervalos. Bom, na verdade, intervalos vão aparecer toda vez que formos descrever conjuntos em termos de desigualdades. Então, nós temos a primeira seção aqui de intervalos limitados, que são esses quatro aqui. Você tem o intervalo fechado em A e fechado em B, simbolizado assim, que representa o conjunto de todos os números reais x, tais que o A é menor ou igual que x e o x é menor ou igual que b. Ou seja, o x ele está entre A e B e pode ser igual ao A ou pode ser igual ao B. Esse é o intervalo que a gente chama de intervalo fechado. Quando você simboliza desta forma, com esse colchete virado para fora, ou de maneira equivalente, uma notação equivalente, no lugar do colchete você usa parênteses, você está falando do intervalo aberto. O intervalo aberto muda apenas que os extremos do intervalo, o A e o B, não fazem parte do conjunto. Então, é o x que pertence a R, mas o x ele tem que ser maior do que o A, menor que o B. Intervalos que estão fechados em um extremo e abertos em outro, podem aparecer aqui em duas situações. Ele pode vir fechado em A, aberto em B, como esse, onde o A faz parte do conjunto, mas o B não. Ou ele pode vir desta forma, aberto em A, fechado em B. Lembrando que o símbolo para intervalos abertos pode ser ou o colchete virado para fora ou o parêntese. Parêntese sempre é uma notação para intervalo aberto. Vamos ver como a gente representa estes intervalos limitados na reta. Por exemplo, se você tem aqui o intervalo, digamos, 2 fechado, 5 fechado. Como é que se representa esse intervalo lá na reta real? Você vai ter aqui a sua reta, você vai ter na sua reta, obviamente, um ponto chamado origem, para o zero. Vai lá escolher, procurar onde está o número 2 e onde está o número 5, lá naquela reta. Como esse intervalo significa os números que estão entre 2 e 5, inclusive o 2 e o 5, porque é um intervalo fechado, então os números que satisfazem essa condição são todos os números que estão aqui, entre 2 e 5, essa parte pintada. Além do 2, então você pinta aqui o ponto correspondente para simbolizar que o 2 faz parte do conjunto. Também pinta o ponto correspondente ao 5 para simbolizar que o 5 faz parte do conjunto. Quando você vem aqui, por exemplo, para o intervalo aberto em 2, fechado em, por exemplo, 7, o que é que vai mudar?
aqui agora, você tem aqui a sua reta, tem aqui o ponto 0, você vai fechar no 7, porque aqui está fechado, mas no 2, o 2 não faz parte do conjunto. Lembra que o parênteses significa a mesma coisa que o colchete para fora, significa que o 2 não faz parte. Então, no ponto correspondente ao 2, você coloca uma aberta. Então, fica assim, né? Quando a gente usa, por sua vez, apenas uma desigualdade ao invés de duas, o que acontece é que seus intervalos eles deixam de ser limitados, eles ficam não limitados ou ilimitados. Para simbolizar esse tipo de intervalo, a gente introduz este símbolo, que é o símbolo de infinito, que parece um 8 ali, né? Deitado. Não é bem um 8, né? Mas lembra um pouco o 8, só que na horizontal. Então, esse símbolo vai aparecer em intervalo desta forma aqui. Ó. O conjunto de todos os x que são maiores ou iguais a um certo número A será representado desta forma. A bolinha fechada, intervalo, né, fechado no A, porque ele faz parte do conjunto, e aberto aqui no mais infinito. Quando o conjunto for x maior do que A, não tiver o igual, o que muda apenas aqui no A, você vai usar ou o colchete para fora ou o parêntese. Indica que é aberto ali no A. O A não faz parte. Quando agora o x for menor do que A ou menor ou igual do que A, aí aparece o símbolo menos infinito, desta forma, onde se for menor que A, você vai ficar com o A aqui aberto, se for menor ou igual, vai ficar aqui fechado no A. Consequentemente, você tem as seguintes representações na reta. Por exemplo, o intervalo, digamos, fechado em 1, aberto em mais infinito. Como é que se representa? Você vem aqui na reta, procura onde está o número 1, ponto que corresponde a 1 na reta. Como o intervalo aqui é fechado no 1, essa bolinha vai ser fechada aqui também, pintada do 1. E como o conjunto que está aqui, ele corresponde a todos os números maiores do que 1, então você vai pintar toda a parte da reta que está à direita do 1, porque vai englobar todos os números à direita do 1, são os números que são maiores do que ele. Por sua vez, se tiver um intervalo do tipo menos infinito, 3, aberto desse tipo, você vai ter, na verdade, simbolizado assim. O 3 já está aqui. O 3 não faz parte do conjunto, porque tem um parêntese ali. Então, a bolinha onde está ele será aberta. E como ele vai de menos infinito para 3, então vai pintar tudo que está à esquerda do 3. Simbolizando, são todos os números menores do que 3. Aqui o nosso x ele é menor que 3. No lado esquerdo, o nosso x ele é maior do que 1 ou igual a 1. Então, maior ou igual a 1. Bom, isso termina essa parte de intervalos, introdutória de conjuntos numéricos, conjuntos reais, desigualdades, intervalos, etc. Mas você vai aí fazer o seu descanso, tomar uma aguinha e logo em seguida nós vamos continuar com um vídeo separado, ainda com coisas básicas, falando de potenciação. Então, até o próximo vídeo.